Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Venceram a chuva, venceram tudo para estar aqui. Aleluia! Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Nossa, vocês creram muito agora. Vamos lá. Tem que aprender a fazer confissão. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. É nele que nós somos mais que vencedores. É nele que nós estamos aqui. Foi por ele que nós chegamos aqui. Tudo por causa dele. Porque ele deixou a sua palavra para nós. Obrigado, querido. Aleluia. E porque você perseverou em chegar, eu cheguei. Aleluia! Digo que hoje foi uma maratona para eu chegar. Aleluia! E trouxe as nossas vidas aqui nesse lugar para a gente poder desfrutar um pouco da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós estávamos estudando um pouco sobre oração, não é? E tem uma pessoa muito conhecida... Isso, meu amado. E tem uma pessoa muito conhecida, que já está com o Senhor, que ela falava assim, que você vai aprender de oração orando. Tá? Porque quando chegar no céu, você não vai precisar de oração. Você já vai falar com seu Pai diretamente, face a face. Oh, aleluia! Aleluia! Mas, enquanto nós estamos aqui, nós temos que desfrutar da presença dele através da oração. Amém? Nós aprendemos que oração é um diálogo que você vai falar com o Senhor e você vai receber a resposta. Amém? Mas Deus, ele é soberano na sua resposta. Amém? Deus é soberano. Nós vamos passar logo para a palavra, que aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo aqui nossa penúltima ministração aqui sobre esse assunto. Não vai esgotar, como eu falei desde o início, não tenho nem essa ação, mas você vai poder estar com um fundamento forte para você estar mais firme na oração. Porque esses tempos são tempos que a gente precisa estar conectado, ligado com o Pai, ligado no Espírito Santo, querido. A gente está vendo muitas... É tempo assim de construção mesmo, de você começar algo, uma obra que o Espírito Santo está fazendo dentro de você, ele não está fazendo sozinho. Amém? Ele está junto com você. Eu e você, nós somos construtores com o Espírito Santo. Se você não der, lugar para essa obra, então ela vai ficar mais lenta, eu vou dizer assim. Tá bom? Então vamos lá para Efésios, no capítulo 1. Nosso livro dessa semana, nós estamos lendo bastante Efésios, mas foi uma direção do Senhor. E eu não falei para vocês, mas o Senhor me deu esse livro quando eu estava dormindo, em sonhos. Porque alguém me perguntou, como é que você vai dar aula? Eu falei assim, eu vou esperar, né, o Espírito Santo me falar. E ele... em sonhos, ele falou, Efésios. Eu falei, tá bom, Efésios. Então, a gente tem que estar ligado com o Senhor. Amém? A gente tem que estar, porque Ele ama a sua vida. Ama profundamente. Ama profundamente. E se você ficar firme nesse amor, eu quero que você se apegue hoje nessa palavra. Amor de Deus. Oh, aleluia. O amor de Deus por você, por sua casa, por sua família. Tá? Dentro desse amor tem outras coisas, mas
o foco é você entender que você é muito amado. Vira aí para o seu irmão e fala para ele: você é muito amado. Aleluia. Aleluia. Então, no Efésios, hoje nós vamos ver um pouquinho de uma coisa que eu acho que você até já sabe, né? Eu tenho pregado aqui algumas vezes, e às vezes o Senhor me leva para esse assunto. Nós estamos vendo as orações de Paulo pela cidade de Éfeso, porque quem morava lá eram os efésios, né? Em Éfeso. E ali, cada cidade tem a sua particularidade, né? Tem a sua dificuldade, tem o seu problema. Ou tem as suas oposições. E também tem as suas armas. E ali, Paulo, ele começou a descrever algo que ele estava vendo. Paulo estava preso. Quando escreveu para os Efésios e para outras cartas que a gente vai ver hoje. E ele estava preso e ele via muitos soldados. Então ele via o quê? Diga, armadura. Isso. E quando ele estava orando pelos Efésios, a gente viu anteriormente, o tipo de oração que ele colocava e o fundamento das orações. O fundamento de você entender o porquê que ele estava orando daquela maneira, pelos Efésios. Assim como ele orou pelos Colossenses, assim como ele orou... mas você vai falar assim, quando você lê assim no geral, né? Eu, pelo menos, pensava assim. Eu ficava meio que generalizando. Todas as orações de Paulo pareciam parecidas. Mas não eram, queridos. Cada povo, cada igreja, e cada cidade, e cada tempo tinha uma oração específica. Claro que ele falava assim, eu quero que vocês cresçam. Isso ele falava para todos. Eu quero que vocês cresçam. Então, a vontade do Pai não é que você fique paradinho do jeito que você chegou, bebezinho, né? Bebezinho é bom, é ótimo, mas tem o seu período. Já pensou? É considerado como uma... Não quero usar essa palavra, mas não me vem outra. Deficiência se a criança não cresce. Não é? Ela fica naquele tamanho, ela fica naquela mentalidade, porque Deus não criou para ser assim. Deus criou para que nós atingíssemos uma plenitude. Então, assim, ele estava orando pelos Efésios. E ele falou, vocês têm que saber se defender. Então, ele olhou para o soldado e ele... viu ali a armadura que aquele soldado usava. Vamos ver aqui. Efésios 1. Bom, não tem problema não. Vamos lá no Efésios 1, 18. Olha lá. Nós vimos lá. Oro para que vocês, os iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, ele diz que nós precisamos ter nossos olhos iluminados. Lembra que eu falei com vocês? Para que vocês conheçam a esperança. Então, quando os olhos são iluminados, algo é acrescentado sobre a sua vida. Luz chega para nós para que nós sejamos acrescentados. E quando nós somos acrescentados, nós crescemos. Então, tem determinadas situações que nós não sabemos o que fazer. Sou só eu? Amém? Aleluia? Então, tá bom. Então, existe, amado, uma plenitude. Nós lemos na semana passada sobre esse versículo, sobre Paulo está falando o que ele quer que nós façamos, nós sejamos erguidos, crescidos, levantados em Jesus, colocados na posição e não sairmos dela, porque existe uma plenitude, existe uma meta. Existe um lugar para nós chegarmos. Amém? A Bíblia diz para nós termos plenitude de varonilidade. Eu acho interessante que a partir
do começo, lá no final, aliás, no final do capítulo 6, lá no final de Efésios, nós lemos o 1, nós lemos o 18, 17, nós lemos o 2, e ele vai explicando que ele tinha um conhecimento que ele queria passar para eles. E é isso que Deus está querendo passar para nós, para que nós fiquemos com isso crescendo. Não vai parar aqui. Vai vir outras pessoas e vão completar a obra. E vão dar o complemento, cada vez mais, acrescentando mais. Né? Você vai dando comidinha e ele vai crescendo. Você vai dando comidinha e ele vai crescendo. Né? Ele não vai crescer raquítico, porque ele está se alimentando bem. Então Deus quer nos alimentar bem. Amém? É pela palavra, viu? O Espírito, ele nos enche pela palavra. Amém, queridos? Então existe uma plenitude. E lá em Efésios 6, eu não vou dar tudo, mas Efésios 6, ele vai falar da armadura, mas antes ele fala uma coisa interessante. Glória a Deus. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: finalmente. 6:10. Ele fala, finalmente. Por que ele fala finalmente? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que vem antes de finalmente? O do meio. Né? Tem o começo, que nós lemos lá. Sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, capítulo 1. Aí vem o meio, que ele vai explicando. E ele diz, finalmente. Mas, queridos, antes ele fala sobre tudo o que acontece conosco, sobre deveres, sobre direitos, sobre aquilo que nós temos que trilhar como cristãos, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos irmãos, na nossa igreja. Ele diz assim, no início, no capítulo 1, ele começa a falar sobre os deveres dos pais e dos filhos. Antes ele fala dos deveres dos servos e daqueles que são donos, porque havia escravidão. Ou seja, um trabalho, não uma escravidão, mas um trabalho hoje em dia, algo que seja o seu patrão. Ele fala para o patrão, ele fala para aquele que é funcionário. Amém? Então isso é o quê? Diga, trilho. Isso é um trilho, é uma trilha, é um caminho. Lembra que nós falamos na outra aula que Deus abriu um novo e vivo caminho. Deus, irmã, Deus está interessado na minha casa, na minha filha, na minha família, em eu ser esposa. Sim, querido. Isso tudo engloba. Por isso que ele diz, finalmente. Porque ele está tratando conosco em todas essas áreas. Então, nós precisamos entender as nossas orações. Nada está separado uma coisa da outra. Nem a leitura da palavra. Então, quando você está meditando, você está fazendo uma oração, uma adoração a Deus. Quando você está louvando, porque se você está longe da palavra, longe da comunhão dos santos, da comunhão, e isso ele também fala no capítulo 3, falando que você vai conhecer o que eu falei para você hoje, agora de manhã, agora no começo, sobre o amor de Deus. Então, sobre o amor de Deus, você vai conhecer largura, altura, profundidade, as medidas do amor de Deus, você só vai conhecer junto. Ele diz, com os santos. Com os santos. Aleluia. E você entende isso quando você é experimentado, né? Nesse amor dos santos, no meio dos santos. De vez em quando sai uma fasquinha, não? Sai uma palavrinha, um negócio, um clima estranho.
Mas, amado, não desiste, porque a base é essa. O amor de Deus é com os santos. Nós somos da família de Deus, concidadãos dos santos. A Bíblia diz isso. Isso é uma base. Parece teórico quando eu estou aqui com o microfone falando, querido. Mas Deus vai tratar comigo e com você no dia a dia, querido. É no dia a dia, não adianta nada, não. A gente está junto lá, né? Direto lá no Rema, né? E aparecem situações, não é verdade, querido? Aparecem umas situações de vez em quando e a gente tem que resolver. Mas graças a Deus que nós temos a graça de Deus. Nós temos o Pai, nós temos a palavra, nós temos o Espírito habitando em nós. Isso é, você não tem noção da preciosidade disso está dentro de nós, queridos. Talvez a gente falta disso quando nós estivermos longe. Espero que eu não esteja falando com nenhum de nós aqui, em nome de Jesus. Mas se nós estivermos longe, nós vamos entender esse trabalhar. Esse trabalhar do Espírito Santo em nós. É com os santos. E ele disse, depois se vocês entenderem todas essas coisas, então não adianta você pegar um versículo da palavra e ficar lá. Adianta, mas você não vai ter a amplitude daquilo que Deus quer te colocar. Quando eu sento para estudar, para falar alguma coisa, seja aqui, seja no Rema, seja onde for, eu estou aprendendo também. Porque eu estou meditando. A gente está sempre estudando. A gente tem que estar sempre estudando, mas a gente precisa estar entendendo que Deus quer nos dar amplitude da sua palavra. E o Espírito Santo vai fazer isso com ele, com essa palavra, com essa meditação. O que ele vai fazer? Ele vai te dar amplitude, ele vai te dar o de cima, o de baixo, o que está acontecendo, aquelas referências que estão juntos. E a palavra, ela vai trabalhar com o Espírito. E o Espírito vai trabalhar com a palavra. Porque o Espírito trabalha com a palavra. Diga, o Espírito trabalha com a palavra. Abra aí 2 Coríntios 6, 7. 2 Coríntios 6, 7. Já que a gente está estudando, bora lá. 2 Coríntios 6, 7. Aleluia. E Paulo está falando sobre aquilo que ele sofreu. E ele diz que ele estava muitas vezes em açoites, em prisões, em tumultos, porque havia oposições, em trabalhos árduos. Gente, a gente acha que a gente trabalha arduamente, né? Olha para Paulo. Noites sem dormir, jejuns. Aí ele também em impureza, em conhecimento, em paciência. Oh, aleluia, paciência. Bora. Em bondade, glória a Deus e aleluia. No Espírito Santo e no amor. Eu estou lendo na NVI, tá? No Espírito Santo e no amor sincero. Na palavra da verdade e no poder de Deus. Amém? Duas coisas. Na palavra e no poder. Diga, trilho. Na palavra e no poder. E ele diz assim, olha, eu quero que você pegue isso. Com as armas da justiça. Com as armas da justiça. Quer de ataque, quer de defesa. Quer de ataque, quer de defesa. Então diga, ataque. Defesa. Sabe que você vai fazer isso na oração? Você vai estar lutando com Deus? Não com Deus, né? Por Deus. Aqui na terra. Aleluia. E não é uma luta contra o diabo. É o bom combate da fé. É o bom combate da fé. Então, quando Paulo fala de armas, quando Paulo fala de armadura, querido, é para você e para mim. Não adianta querer fugir disso. Nós temos que estar revestidos. E às vezes a gente se distrai.
Se distrai, deixa a armadura lá, pendurada no cabideiro, e não usa não. Aí vem o inimigo das nossas almas, que não perde uma chance, né? Ou nós mesmos, irmãos. E nos embaraçamos, né? Como diz o outro, no fio de cabelo. Então, querido, Paulo está prevenindo, diga, vacina. Isso. Então ele diz, finalmente, irmãos, vamos lá para Efésios 6:10. Ai, Jesus, que eu tenho muita coisa para passar para vocês. Entenderam, então? Com a justiça, diga, a justiça tem armas. Ah, gente, aleluia. Está chovendo, é lá fora. Aqui dentro não pode chover, não. Bora lá. Justiça tem armas. Amém? Vamos lá. Aqui tem até militar, rapaz, ou ex-militar, por favor. Então, por honra, por desonra, difamação, boa fama, tidos enganadores, sendo verdadeiros, desconhecidos. Amados, é muito rica essa passagem. Mas nós vamos voltar lá para Efésios. Efésios, então, 6:10. E ele começa aqui sobre a armadura. Mas antes ele dá essas instruções. Então, quando você for ler sobre a armadura, você vai entender lá em cima o que ele está falando. Olha, tem todas essas instruções. E, finalmente, você não se deixa enganar. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para cumprir as instruções que ele deu em cima. Entende? Você vai ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, se você entender sobre ser fortalecido no Senhor. Fortalecido para ser uma boa esposa, fortalecido para ter uma boa família, fortalecido para ir em frente, quebrando cadeias. Quebrando coisas que querem se pôr em oposição a você operar. Amém, queridos? Aleluia. Então, ele diz, vistam toda a armadura de Deus. Diga, a armadura é de Deus. Mas é para eu vestir. Tá? Então, Deus não vai vestir em você. Aleluia, amém? Entenderam? Deus não vai lá pegar a armadura e colocar em você. Não, querido. É eu e você que colocamos. Amém? Mas ela é de Deus. Aleluia. Ai, irmã, mas isso está escrito. Pois é, mas a gente esquece. Porque a nossa luta não é contra a gente. Como é difícil a gente entender isso, né? Como é difícil. Lembra que eu falei? Nós estamos no meio do povo, ali, e nós precisamos saber a altura, profundidade, largura, comprimento, e conhecer o amor de Deus. Nós estamos andando, nós estamos conhecendo. Ninguém aqui está parado. Hoje é um dia, amanhã tem outro e outro, em nome de Jesus. Entende? E nós precisamos entender isso, que nossa luta não é contra a gente, não é contra pessoas. Mesmo que sejam aquelas pessoas mais difíceis. Entende? Não, não é. Quando você põe a armadura, você não vai pôr a armadura para o seu irmão olhar. Ah, que bonitinho o capacete dela. Ou ela sabe. Não, amado. Você vai ver você. Você vai colocar a armadura e se colocar na frente do espelho da palavra para entender quem é você e como é que você e eu colocamos essa armadura. E eu acho interessante, aleluia, que combatendo esse bom combate da fé, você não vai ver isso na hora da luta, querido. Você tem que ver antes. Você tem que estar fortalecido antes. Por isso que ele diz, em primeiro lugar, o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui, nos fortalecendo. Na força do poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito Santo e a palavra. Amém? Aleluia. Então, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. Lembra que nós lemos um versículo que estava escrito que Deus colocou
as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, dizendo que isso estaria... Aqui em Efésios, ele não falou isso em Efésios, falou em Coríntios, mas aqui em Efésios ele disse, eu quero mostrar a minha sabedoria, a multiforme, há muitas formas de sabedoria de Deus, para quem? Para os principados. E uma vez eu estava numa aula e uma amada falou assim, então, olhe para o seu irmão, um cara de crente, e diga para ele, bem-vindo à vitrine. Pode falar, bem-vindo à vitrine. Aleluia, irmãos. Nós somos vitrine. Nós somos vitrine, mesmo que você não queira. Fica escondido, 007, mas não adianta. Uma hora a sua luz vai aparecer. E ele começa aqui, eu acho interessante, no verso 14, ele fala assim, vistam-se com o cinto. Uai, que estranho, ele já começa com o cinto. Né? Cinge esse cinto. Porque o cinto, homens que o digam, mas mulheres também, que segura tudo, né? Bota tudo no seu lugarzinho ali e nada cai. Não é não? Então, qual é o cinto que Deus dá? Isso é uma classe. Qual é o cinto que Deus dá? É o cinto da verdade. Obrigada, minha linda. É isso mesmo. O cinto da verdade. Mas que verdade? Eu vou falar umas verdades logo para ele, porque está me enchendo, desculpa. Eu vou logo falar a verdade. Não, queridos. A verdade é a verdade da palavra. É a verdade da palavra. É a verdade que você tem que dizer. Ele é mais que vencedor. É meu irmão em Cristo. O Senhor salvou. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Amém, queridos? Então, essa é a verdade que nós temos que estar cingidos. Cingidos com essa verdade. E o que você está fazendo aqui hoje é isso. Sendo cingido. Cingindo-vos com a verdade. Mesmo que às vezes essa verdade doa. Às vezes a verdade vai falar assim, você precisa melhorar nisso aqui. Né? Quando a gente está em uma classinha de primeira série, ou no comecinho, de prezinho, a gente põe lá, tá bom, maravilhoso, não tá tão bem, precisa melhorar. Né? Então, diga, eu estou cada dia melhor. Amém? Aleluia, eu estou cada dia melhor. Aleluia. Então ele fala, começa com o cinto da verdade aí no livro de Jeremias 13, 11, que ele fala sobre o cinto. Eu achei muito interessante essa passagem. Jeremias 13, 11. Obrigada, Deus. Jeremias era um profeta, amém? Do Antigo Testamento. E ele fala assim, assim como um cinto se apega à cintura de um homem, de uma pessoa, da mesma forma, eu fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, para o louvor e honra, mas eles não me ouviram. O que Jeremias fez? Ele estava num tempo difícil. Ele estava com um povo que ia ser cativo por Babilônia, porque havia trocado e feito outros ídolos. E às vezes Deus quer fazer a aliança, Deus fala conosco. Lembra que eu falei que às vezes a verdade vai te colocar em xeque? Nós temos que constantemente examinar a nossa fé. Como está a nossa fé com Ele? Porque às vezes a gente pode ser que coloque alguma coisa. Hoje em dia, irmãos, misericórdia, não é só hoje em dia, né? O ser humano, ele foi
corrupto com o seu coração com relação ao pecado, né? E um dos pecados era o quê? A idolatria. A idolatria é um negócio diferente para a gente falar, mas Deus ele nos exorta em Coríntios 10, falando para a gente tomar o que aconteceu lá com o povo de Israel como exemplo. Não sejais idólatras. Ah, irmão, não sou idólatra. Eu não adoro imagem. Mas não é imagem. A gente, às vezes, vai com a manada, né? Como diz. Vai com a manada. Né? Tem que tomar cuidado com isso. Né? E outras cocitas. Hoje tem muitas distrações para nós. Verdade? Às vezes não é nenhuma distração. É você tirar Deus do lugar dele, que é o primeiro, é a primícia, e colocar outras coisas. Eu sei que tem muitas coisas que são preocupantes. Mas todas as nossas ansiedades devem ser entregues no altar da oração. Né? Fala em Filipenses 4:6, se eu não me engano. 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguma coisa que está começando a coçar na sua cabeça e ficar querendo entrar aqui, ficar aqui. É por isso que ele fala do capacete. Começa com o cinto da verdade, e o cinto da verdade vai te levar, ele vai te segurar nessa verdade. A verdade é, nós precisamos colocar todas as nossas ansiedades diante de Deus. Ele não diz que você não teria ansiedade. É o ideal, viver longe da ansiedade. Mas se ela bater na minha e na sua porta, nós já temos a resposta para ela. O que é? Nós vamos colocar diante do Pai. Nós vamos colocar diante de Deus. Amém? Eu vou chegar lá nesse versículo, mas a gente vai olhando aqui. E ele diz, assim ele falou sobre o cinto e falou sobre a justiça. Lembra que eu estava falando aqui com vocês sobre se... E ele diz aqui que ele colocou o cinto embaixo da pedra, o cinto era feito de tecido, passaram-se dias e aquele tecido ficou podre. E ele pegou aquele cinto podre e mostrou para o povo. O que ele estava fazendo era uma atitude de visualização. Por que isso aqui pega tanto a gente? Porque tudo é visualizado. Nós somos muito guiados por isso, por visualizações. E ele colocou aquilo, ele fazia isso com os profetas. Deus já sabia como nós somos. Então ele pegou o cinto e falou assim, olha, eu quis pegar vocês e amarrar vocês pertinho de mim. Mais pertinho do que está esse fofo no colinho da mamãe dormindo. Colados em mim. Mas ele diz que eles não ouviram. Aí o que aconteceu com aquele cinto com o tempo? Ele apodreceu. Aleluia. Mas agora, na nova aliança, Deus nos avisa, né? Ele nos exorta. Ele nos admoesta a nós entendermos, a ficar perto. Sabemos que quando nós erramos e nós pedimos perdão a Deus, imediatamente Ele nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, a confissão também faz parte da oração. Amém, queridos? Porque às vezes nós não sabemos como orar. Então, nós temos que orar em línguas. É outra ferramenta que Deus nos deu. A oração em línguas. Todos são batizados no Espírito Santo aqui? Todos? Amém. Glória a Deus. Então você tem uma ferramenta tremenda diante de Deus. Ele disse que ele iria não orar por você,
Mas ele iria te ajudar em oração, o Espírito Santo. Em oração. Amém? E ele fala sobre esse cinto, mas ele também fala em Hebreus 10, 32. Por quê? Porque aquele povo, ele estava com o cinto podre, porque não havia sinceridade. Eles estavam idolatrando outros, colocando Deus lá para trás, e falando, Deus não vai ligar, não. Deus não vai ligar se eu não fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque a antiga aliança era uma aliança de regras. Se você quebrasse meia regra, você quebrava todas. 600 e poucas. Entende isso? A liberdade que você tem. Mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ele também exorta, não dê ocasião a carne. Não dá ocasião para ela, porque ela vai pegar a ocasião. Amém? Então ele diz, Hebreus 10, 22, eu vou dar rapidinho para você, você vai entender. Fala assim, sendo assim, ele está lá na nova aliança agora, ele diz assim, sendo assim, se Deus nos deu um novo e vivo caminho, então, sendo assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então, como nós temos que nos aproximar de Deus? Coração sincero e convicção do quê? De fé. Por isso é importante a gente examinar a fé. Tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que água é essa, irmãos? Diga, a água da palavra. Então ela vai aspergir a nossa mentalidade e o nosso corpo para nós nos em cima dessa palavra. Então, por isso que Paulo dá todas essas instruções para nós. Está parecendo uma coisa muito difícil. Não, querido, Deus não vai deixar você fazer algo que... Você tem o ajudador dentro de você. Nós temos o ajudador. Amém? Dentro de nós. E nós temos uns aos outros. Diga, uns aos outros. Aleluia. Graças a Deus, meu irmão. Diga, a igreja é a ideia de Deus. Isso, igreja é a ideia de Deus. Então, com sinceridade, diga, cinto da sinceridade. Isso. E da verdade. A couraça da justiça fala daquilo que nós somos. Justiça de Deus. Amém? Nós somos justiça de Deus. Através do quê? Da fé. A justiça que é pela fé. No Filho de Deus. Existe uma fé, a fé é no Filho de Deus, e essa fé, ela foi te imputada como justiça. Você creu, você foi justificado. Assim. Você creu em Cristo, você é justificado. Agora, você tem que se aproximar com essa armadura. Essa couraça. Essa couraça tem que estar no seu coração. Porque se essa couraça de justiça não tiver no seu coração, os dardos inflamados do maligno não vão te acusar. Olha, mas você fez isso. Você está assim. Olha, mas você está assado, cozido, frito. Aleluia. E aí você vai levantar o escudo da fé. E você está com a sua couraça de justiça. Eu sou justiça de Deus. Não sei quem foi que postou esses dias, acho que foi a Joyce Meyer, não sei. Ela estava falando que ela estava numa conversa coloquial, assim, fora da igreja e tal. E ela começou a falar coisas. Porque isso aqui, porque eu sou assim. Aí o Espírito Santo brecou ela e ela disse, não. Porque imediatamente veio uma acusação sobre a mente. Você é assim? Então, porque você fez aquilo lá, né? Aí ela falou, não, eu sou justiça de Deus. Justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. E aquilo levantou nela a couraça. E aquele pensamento parou nela.
Cuidado com o pensamento. Pensamentos, ideias, sugestões, tem que passar no filtro da palavra, irmão. Tem que passar no filtro da palavra. Você tem que andar com o filtro, como se fosse um bonezinho. Põe o filtro da palavra. Tudo aquilo que vem, porque o inimigo ele trabalha com isso, queridos. Eu trouxe até um livro, mas hoje eu não trouxe ele. E tem outro livro chamado Armados para o Combate, não sei se você tem aí. Armados para o Combate, do Rick Renner. Ele fala uma completude de toda a armadura de Deus. Se eu fosse você, eu tinha em casa. Armados para o Combate, do Rick Renner. É muito bom. Ele vai levar você mergulhado na profundidade, porque ele vai pegar palavras do grego, ele mergulha mesmo. Ele mergulha, ele é professor universitário, vamos dizer assim. Ele é poderoso no Senhor nessa área. Então, pegue esse livro, leia direitinho, e você vai entender a importância de você andar armado. Armado para o combate, o bom combate da fé. Aleluia. Amém, querido? Calçados da reconciliação da paz. Eu acho interessante que Deus fala para nós estarmos preparados. Diga preparação. Isso. A preparação vai colocar sapatos. Tem determinados lugares que você vai poder andar sem sapatos. Eu amo andar sem sapatos em casa. Mas tem lugares que não dá para você fazer isso. São ambientes hostis. Então você precisa andar, diga calçado. Isso. Então, o calçado é aquele que está na preparação do evangelho da paz. Mas o Rick Renner mesmo fala nesse livro que os calçados dos soldados, eles tinham pontas embaixo desse centímetro. Ele falou que era uns 7 centímetros, assim. Pontas embaixo, porque ele estava preparado até nessa hora para utilizar o calçado como uma arma. Eu achei interessante isso. Porque o evangelho é da paz. Amém? Mas às vezes você tem que lutar pela paz, porque a paz não quer ficar lá, né? Então você tem que lutar pela paz. Até pela paz nós temos que lutar. Amém, queridos? Aleluia. Até Davi disse no salmo dele, pensando em paz, já vem ele pensando em guerra. Os inimigos de Davi. Amém, queridos? Você leu os salmos? Aleluia. Então, os calçados são da reconciliação, mas às vezes você precisa ter inteligência e sabedoria para que esteja colocando essa fé, essa paz em prática. No verso 16 ele diz, a fé como um escudo que é sobre as defesas dos dardos inflamados. Dardo a gente não joga de perto, querida. A gente joga de longe, amém? Longe. Né? Então, os dardos inflamados, às vezes, eles vêm de longe. Lembra que eu falei? Sugestões, pensamentos. Do nada. Aparece na... Vem na sua cabecinha, na minha cabecinha. Por quê que vem isso? Às vezes do nada. Tá lavando louça, trabalhando, fazendo sei lá o quê. E vem um pensamento, por que essa fulana fez isso aqui? E fica lá brigando com a pessoa antes de ver a pessoa. Quem já fez isso, né? Pastor Luiz aqui fala assim. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? É o inimigo das nossas almas e a nossa carne junto. Aí eles ficam fazendo tricô. Né? Tic. Quando você vê a pessoa fala olá. Né? É um problema esse negócio de relacionamento. Então, Deus quer nos preparar. Né? Porque ele diz assim, procura a paz. Empenha-te por alcançá-la. Está escrito em Pedro. Procura a paz. Empenha-te por alcançá-la. Às vezes vai dar trabalho você ter paz. Que o pastor é que diga, né?
Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. A gente brinca, querido, mas é assim o dia a dia, né? Aleluia. Então, queridos, bora para frente. O capacete é a nossa salvação na mente. Pensamentos, ideias e sugestões são as armas principais do inimigo das nossas almas. O conhecimento adquirido, usado adequadamente, vence batalhas. O conhecimento adquirido, usado com sabedoria, que sabedoria é essa? A sabedoria que vem de você andar junto com o Espírito Santo. Ele vai te dar caminhos de paz. Ele vai te dar caminhos de paz. Quando você pensa aquela confusão, como é que eu vou sair disso? Como é que eu consigo sair desse emaranhado? Não, o Espírito Santo fala assim, vai por aqui, fica aqui, faz assim. Eu estava assistindo um dia desses uma senhora que ela passou um quase afogamento, né? E ela disse assim, não, mas agora eu não quero morrer, não. Quando ela falou isso, ela disse que uma voz falou para ela assim, então você vai ficar quieta, vai se acalmar, boiar e ir para o fundo. Aí ela fez isso. E ela simplesmente obedeceu a voz. E ela disse que era a voz, né? Ela diz assim, salva. Porque às vezes a gente fica se debatendo. E aí afoga. Não é? Então, Deus tem caminhos de paz. Às vezes a gente... Depois, né, é a história de virar ou vacina ou remédio, né? Que aí, se não der tempo, vira remédio. Mas prefira a vacina. Amém? Prefira a vacina. Deus está dando umas vacinas bem poderosas para nós esses dias. Amém? Aleluia. Então, obrigada, querido. Essas armaduras, queridos, ela é uma parte daquilo que você e eu, nós precisamos estar com elas na oração. Louvado seja Deus. Eu tinha até aqui, até esqueci. Entende isso? Então, às vezes nós estamos orando e vem um pensamento que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos orando. Coisas para atrapalhar a nossa oração. Mantenha o foco. Em nome de Jesus. Disso, dessa armadilha, dessa armadura. Perdão. Então, o que ele fala? Se esse conhecimento que nós adquirimos aqui for usado adequadamente, ele vai vencer muitas batalhas. O que eu achei interessante é que eu ouvi assim, Eva, e se você ler na palavra, é isso mesmo, Gênesis, Eva só recebeu o nome de Eva, que é mãe de nações, mãe de multidões, né? Mãe da humanidade, ela só recebeu esse nome depois da queda. Que interessante. Adão não. Adão recebeu a sua identidade. Mas Eva era a mulher de Adão. E quem é? Não estou falando contra as mulheres, em nome de Jesus. Sou uma delas. Alô? Quem é que o inimigo foi pegar? Quem não tinha identidade ainda. Quem não tinha entendido a sua identidade. E nem a identidade do marido dela, né? Para saber que ele era que mandava, que era o cabeça, que era o que tinha falado com Deus. O que ela recebeu de Deus, recebeu do marido. Deus falou com Adão. E Adão não segurou. Mas Eva não era o nome ainda dela. Ela era a esposa de Adão. Entende isso? Então, cuidado com a sua identidade. Segure bem ela. Saiba quem é você. Saiba.
Na hora da oração, você tem uma identidade. Deus te reconhece. Meu filho está orando. Meu filho está falando. Meu filho está falando comigo. Ele sabe que você não vai orar qualquer coisa. Você está como guardião do propósito de Deus. Deus inclina o seu ouvido. Se Ele chama, e Ele diz, vem, né? Em Isaías ele fala, vem saber das demandas. Vamos falar para mim das demandas. E é interessante isso, de você entender a sua identidade. Amém? Às vezes é uma coisa boba, às vezes é uma coisa sutil, que vem, um pensamento, algo que você não estava esperando. Eu achei interessante. Isso está em Gênesis 3:6. E ele fez a mesma coisa com Jesus no deserto. Ele não vai respeitar, porque Deus já tinha acabado de... João Batista e Jesus estavam no batismo. Veio o Espírito Santo sobre Jesus. Ele disse, este é o meu filho amado. Eu tenho me alegrado nele, eu me comprazo nele. Aí ele foi para o deserto, levado pelo Espírito, e Satanás veio sobre ele reivindicar coisas, começou a testá-lo. A primeira coisa que ele falou, se tu és o Filho de Deus. Irmãos, ele tentou Jesus. Não vai tentar eu e você? Né? Ele tentou em todas as áreas. Não é? Ele tentou em todas as áreas. Jesus estava lá no deserto. O que Jesus estava fazendo no deserto? Sentado na pedra, falando com nada? Não, querido, ele foi lá orar. Ele não foi passar por tentação. Mas no meio da oração de Jesus, alguém chegou lá para bagunçar. Para dizer, se tu é mesmo, tu não está com fome? Tentou ele na área física. Depois, se tu é mesmo, te atira daqui. Tentou ele em outra área, na área mental. Deus te protege. Né? Deus usou até a palavra. Depois tentou ele outra vez, tentando dar glamour às coisas. Né? Eu vou te dar todos os reinos, se prostrados me adorares. Né? Não foi assim? Então ele tentou ele em todas as áreas, mas Jesus foi mais que vencedor em todas essas áreas, querido. Porque a Bíblia diz que ele saiu no poder de Deus. No poder. Aleluia. Por isso Paulo fala para nós nos revestirmos dessa armadura. Amém, queridos? Então, essa é muito importante, eu queria colocar finalmente aqui, Filipenses 4:8. Para você entender, eu e você, nós entendermos que é necessário que aconteça isso. Irmãos, outra vez ele fala finalmente. Ele fala assim, finalmente, irmãos, então, fiquem com isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre. Irmão, isso aqui chama-se filtro. Esse é o filtro. É verdadeiro? É nobre? É correto? Puro? É amável? Isso é muito sutil. É amável. Não, mas o meu gênio é assim. Eu sou assim mesmo. Sabe, não quero ofender, mas... Irmão, é amável. Aleluia. É de boa fama? É de boa fama? Está dando boa fama?
eu queria esmiuçar isso aqui, mas não dá tempo não, Jesus. É de boa fama? Passa nesse filtro aí, ó. Passou. Beleza. Facinho de entender, não é, irmão? Facinho. Paulo é maravilhoso. O Espírito Santo estava nele. É fácil. Às vezes a gente perde a paciência. Ah, Jesus. Às vezes a gente entra na carne mesmo. Mas você tem que identificar. É a carne. Não é não, pastor? É a carne. É a carne. Passa nesse filtro. Aqui não tem nada da carne. Nada. Nada da carne. Então, se houver algo excelente, se houver coisas dignas de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nisso. Então, o filtro não é só do agir. O filtro é de pensar. Rapaz, o filtro é de pensar. Oh, aleluia. O filtro é até do pensamento. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham em prática. Amém? Ponham em prática. Por isso nós falamos, pratica essa palavra. Pratica essa palavra. Infelizmente não vai dar para falar para vocês aquilo que eu tinha mais um pouquinho, porque o tempo não dá e hoje realmente foi. Mas fiquem com essa palavra. Fiquem com essa palavra. Pratiquem isso. Tenham esse filtro. Na hora de oração. Na hora da oração. Às vezes nós vamos ter que pelejar um pouco mais. Mas nós estamos todos no mesmo vivo e novo caminho, queridos. Todos nós estamos nesse caminho. Aprendendo e crescendo. Amém? E as nossas orações vão ser diferenciadas. Eu queria que nós ficássemos de pé um pouquinho.